quem acha que a palavra não é, né? Esse povo tá com a Bíblia no notebook, tá com a Bíblia no iPhone, tá com a Bíblia no... O que estão fazendo com o pessoal que tá com a Bíblia lá no Afeganistão, no telefone? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, seja escrito, seja digitalizado. Filha, Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então Deus, o Espírito de Deus está se movendo, porque as trevas não impedem o mover de Deus, não impede. Filha, sua casa pode estar no meio de onde as trevas são adoradas por terceiros. Às vezes você mora com gente cujas trevas são adoradas, não são nem terceiros, são os primeiros. E você diz: meu Deus, como é que eu vou ser crente aqui dentro? Você está fazendo essa pergunta do lado de cá e o diabo está do outro lado dizendo: como é que eu vou ser diabo aqui dentro? Porque as trevas não inibem o mover do Espírito de Deus. Ouça isso. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Galeria, está comigo? Diga aleluia. Aleluia. Maravilha. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só escada está com a gente, diga glória. Maravilha. Só portaria está com a gente, diga amém. Maravilha. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque as trevas não podem prevalecer contra a luz. Você fica achando que Deus é só fogo, fica achando que Deus é só manto, fica achando que Deus é poder, você fica achando que tem que ter, só mover, só mover, só mover. Mas quando o Senhor foi buscar Paulo, escolhido, Saulo, Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele não o cercou com fogo, não o cercou com óleo. Vou falar uma linguagem a grosso modo para todo mundo entender. Não lhe cercou de língua estranha, não lhe cercou de avivamento, lhe cercou de luz. Saulo não viu Jesus em fogo, Saulo não viu Jesus em azeite, Saulo não viu Jesus em língua estranha, Saulo não viu Jesus em nenhuma das manifestações sobrenaturais que identificamos o poder de Deus. Saulo perguntou: quem és? E cercado por um resplendor de luz, Jesus respondeu dizendo: eu sou luz, eu sou Jesus. Então quem olhava para a luz ouvia uma voz saindo da luz que dizia: eu sou Jesus. Porque sinônimo de Jesus em questão sobrenatural, na primeira instância, é luz. Por quê? Porque luz é palavra e palavra é verdade. Quando ele cerca Saulo e o chama, ele está cumprindo o que disse acerca da própria palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta não é manto, é palavra. O que transforma não é poder. Poder é manifestação do quê? De algo que precisa acontecer antes. Agora, por que a fé de muitas pessoas estão afetadas, né? Em flagelo, em mutiladas, né? Por quê? Porque concebeu-se a ideia que é bíblica e é verdadeira, aonde nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, você não pode querer caminhar nessa verdade sem admitir uma outra verdade acerca desta verdade, que nós já falamos aqui, que é qual? A fé vem pelo e o ouvir da... Não é palavra, é palavra de Deus, vamos lá. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da... Palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então veja, o Espírito de Deus se move, irmão. Pensa numa pessoa que gosta de mover. Vocês sabem. Vocês sabem. Mover é uma bênção. Só que veja, enquanto o Espírito de Deus se move, porque trevas não prendem Deus em seu mover, mas ainda assim, enquanto o Espírito de Deus, eu quero frisar muito bem isso na sua cabeça, o Espírito é de? O Espírito é de? E o texto diz que ele não está parado, ele está se
Mas mesmo assim, o Espírito de Deus está se movendo. Só que enquanto ele está se movendo, ele não faz nada. Ele se move, mas continua a treva. Ele se move, mas continua sem terra. Ele se move e continua sem sol, sem lua, sem estrelas, sem oceanos, sem mares, sem rios, sem animais. Não há transformação. Preste atenção. Não há transformação. Por quê? Porque manifestação de poder, ou seja, poder para transformar, para curar, para libertar, para mudar, para transicionar, não acontece oriundo do... Agora a moça leu muito bem aqui conosco o verso 3. E ela terminou a leitura textual dessa noite dizendo que estava em trevas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, não acontecia nada. Vamos lá, não acontecia? Mas então no verso 3 diz assim: e disse Deus. Oh meu Deus, quem está entendendo? Receba agora dilatação na tua mente. Olha isso aqui, meu povo que está embaixo da galeria. E disse Deus: haja luz. E ela leu aqui. Quem lembra como termina? E disse Deus: haja luz e... Houve luz. Agora diga para mim, quando a luz se manifestou, quem foi que disse amém? Quando a luz se manifestou, quem foi que disse eu creio? Quando a luz se manifestou, quem foi que disse está ligada essa palavra, Jeová? Preste atenção. Não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo. Não há manifestação de fé para que haja manifestação do poder de Deus na criação de Gênesis 1. Camilo, o que você está dizendo? Que a palavra é viva, porque a palavra é Deus. E quando Deus decide liberar a sua palavra, Ele não conta com a expectativa do alvo. Ele não conta com a expectativa de quem Ele está liberando. Camila, você está dizendo que eu não preciso de fé? Claro que não. A fé, ela não dá a Deus o poder de fazer nada. Então por que eu creio, Camila? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer, mas a minha fé me dá o poder de receber aquilo que Deus já liberou. Então é por isso que eu creio. Preste atenção. Eu não creio para Deus ter poder de fazer nada. Quando Deus quer fazer, não é sempre que Ele quer. Mateus capítulo 15, verso 21. Passou pela cercania de Tiro e Sidom, mas não ia fazer se a cananeia não manifestasse fé. Porque o protocolo dizia, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos... Agora, por que eu tenho que ter fé independente da manifestação de poder? Lembra de Jesus entrando na casa de Zaqueu? Ele disse para Zaqueu, depois de ter passado por ele, voltou-se, o viu numa árvore e disse, desce, porque hoje me convém. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero. Você não me convidou não, estou indo porque eu quero, eu decidi entrar na sua casa. E entrou ou não entrou? Fez o que queria ou não fez? Porque ele queria e não pediu permissão para Zaqueu. Você tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que de Deus é o dar. De Deus é o? Quando Deus decide dar algo para alguém, Ele nem pergunta se a pessoa quer receber. Porque Ele não depende da sua autorização para te abençoar. Ele não depende. Foi o que Eliseu fez com a Sunamita. Eu vou voltar lá, porque eu pareço doidinha, mas não sou não. Ouça isso. Então, preste muita atenção. Não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo em Gênesis 1. Isso prova que a palavra de Deus é viva e poderosa para fazer. Muitas vezes, independente até de quem está ouvindo. Ele mira no alvo e libera. Agora, por que eu mantenho a fé, edifico a fé? Aí eu estou trazendo o exemplo de Mateus 15, 21. A mulher cananeia, eu poderia também trazer aqui Marcos capítulo 5. Por que a fé? Porque não é todo dia que eu sei o que Deus quer, minha irmã. E tem coisa na minha vida que acontece que eu não posso ficar à mercê só do querer de Deus, quando em Cristo Ele me deu autorização para receber o que eu quero. Não, Camila, eu ainda não entendi. Abre a mente, porque você vai entender. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, entrou porque queria. A vontade de Zaqueu não era determinante para o resultado que ele já tinha projetado. Quem ainda está ouvindo, diga amém. Mas a mulher cananeia que tinha filho endemoniado em casa, não podia ficar de perna para o alto dizendo assim, se é da vontade de Deus, ele vem aqui. Fica assim com o demônio em casa. Não. Quando ela soube que ele ia passar, o que ela fez? Saiu correndo, gritando e clamando atrás dele.
Aí ele disse: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus: oh, mulher! Tudo a ver isso aqui com o Dia Internacional da Mulher. Porque a linguagem original era cão. Qual era a linguagem original? Como é que um judeu deveria referir-se a um gentil? Como? Não era cachorrinho, era... Só que quando Jesus vê a insistência dela, ele não consegue chamar ela de cão. Então ele começa a usar o diminutivo. Camila, tem diferença? Na cultura tem. Porque cão é cachorro de fora, cachorrinho é animal de estimação. Quem era o cachorrinho naquele contexto cultural da época? Cachorrinho é a pessoa que não é filho, mas é servo da casa. Vou dar um exemplo. Você trata cachorro de rua igual trata seu pet em casa? Cachorro de rua, quando vem passando aquela pelagem que tu não sabe de onde vem, nem para onde vai você já olha e diz... Agora, quando tu chega em casa, o teu começa a pular no teu colo e você não chuta ele para a parede. Porque ele não é cachorro, ele é cachorro de estimação. O que é isso? Tá na casa, não dorme na cama, mas tem lugar para dormir. Não come no teu prato, mas tem lugar para comer. Não bebe água no teu copo, mas tem o lugar dele beber água. Quem está percebendo a diferença? E ela já sacou. Ela está entendendo, não precisa me tratar como filha. Se me tratar como serva, já vai ser o suficiente para eu sair daqui com o que eu quero. Escuta, ouça isso. Então, quando ele vê ela humilhada diante dele, verso 25 do capítulo 15, e dizendo: oh Senhor, socorre-me. E ele diz que não convém pegar o pão dos filhos. Aí ele diz dos cachorrinhos. A palavra original, quem lembra? Era o quê? Era o quê? Pelo protocolo da cultura judaizante, ele não tinha nem que estar falando com ela. Só que ele não aguenta, está vendo ela clamar, está vendo ela pedir. E no final ela se humilha e um coração contrito e quebrantado. Ele nunca despreza aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Prostrado, humilhado e em adoração. Ah, se você entender o poder da adoração. Em adoração, prostrada. Ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos. Ela já estava feliz de ser chamada de cachorrinho. Enquanto você se sente ofendida porque não entende a cultura, ela, conhecendo a cultura, entende. Já me deu acesso, já me deu acesso, já me deu acesso. Aí ele diz para ela: ó, mulher, grande é a tua fé. E cadê a cachorrinha? Não era cachorrinha? Por que agora não? A fé te eleva a dignidade. Não podia chamar de filha, não podia, mas de cachorrinha também não conseguia mais. Quem fez isso? Quem fez isso? Fé. A fé te tira de lugares que a vida diz que é seu destino. Ei. A fé te tira de lugares aonde a sociedade te amarrou. A fé te tira de lugares aonde o protocolo te engessou. A fé te faz entrar na casa de um fariseu e ter que ficar encostada com a mão na parede. Estou falando da mulher pecadora, porque o protocolo dizia: pode entrar, mas não pode comer, pode entrar, mas não pode tocar. Só que o texto diz que quando ela vê Jesus, ela não aguenta, ela se desamarra e vai. Porque amarra, Camila, ela não está presa. As maiores amarras não são as cordas do lado de fora, é a carceragem da consciência do lado de dentro. Ela sai da onde ela está, Jupira, e ela vai aos pés do Senhor. Aí alguém diz: não é pastora, não é pregadora, não é filha, não pode ser nem digna de ser chamada israelita, é pecadora. Eu não sei se ela era prostituta, adúltera, fornicadora, eu não sei qual era o pecado, só que uma atitude quebrou tudo que ela carregava quando ela se moveu, porque o texto diz que ela se moveu em adoração. Escute uma coisa: podem dizer que você não é pastora, que você não é pregadora, que você não é isso ou aquilo, só que quando você encosta essa barriga na pia e começa a lavar louça e começa a dizer: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o inferno estremece. Sabe por quê? A acusação vai dizer: não é isso, não é aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O fariseu vai dizer: não toca aí, não
mexe aqui, não faz assim. Mas a adoração vai te colocar em outro nível. Camila, eu não entendi. Podem dizer, não é médica, não é doutora, não é advogada, não é juíza, não é correta, ainda não está direita. Mas por que Deus ainda olha para ela? Porque Ele olha e diz, ela elevou, a fé elevou. Por quê? Porque ela adorou. Oh meu Deus do céu, alguém pode dizer que você não é muita coisa, mas quando você adora, ninguém pode roubar de você um título que só você pode se dar. Qual? Adoração. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Quando você adora, presta atenção. Aí Jesus olha para Cananeia, Mateus 15, 21. Ó mulher, grande é a tua? Quem lembra, gente? Vamos embora. Ó mulher, grande é a tua? Vai em paz e seja feito contigo como tu queres. Ele disse como eu quero? Porque ele não tinha plano executável para ela ainda. Esse plano executável de salvação só viria para todos nós, na mesma condição dela depois do Calvário. Agora eu te pergunto, uma mulher que tem a filha miseravelmente endemoniada em casa, vendo Jesus passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, pode esperar o dia da redenção? Ela não pode esperar o dia que o querer dele vai se manifestar. Então o que ela faz? Apresenta o projeto dela. Qual é o projeto dela? Eu não posso ter tudo o que eu sei que o Senhor pode dar, mas o que eu sei que o Senhor pode me dar, já vai me dar vitória. Ô mulher, grande é a tua? Aí quando eu olho para isso, vejo ela chegando em casa e vendo a filha curada, o Espírito de Deus falou algo para mim que eu levo como filosofia de vida até hoje. Ele disse assim para mim, lembra de Zaqueu? Já falei de Zaqueu para você. Lembra dela? Falei, lembro. Aí ele disse assim para mim, veja, quando eu decido, quando eu quero entrar, quando eu quero fazer, ninguém me segura. Ele diz assim, se eu quiser, eu faço o que eu quero. Aí eu falei, tá, mas e a Cananeia? Porque ali não tem querer seu, tem querer? Aí o Senhor disse, esse é um grande segredo que só tem e vive quem tem a fé. O Senhor disse para mim, quando eu decido fazer, quando eu quero, eu entro na vida de alguém, faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando é a pessoa que entra no meu caminho, eu faço por ela até o que eu não tinha que fazer. Porque isso é a medida da fé. Mas volta para Gênesis para a gente fechar em 2 Reis. Não há manifestação de fé para que haja existência de mundo. O Senhor disse, está se movendo, o Espírito de Deus está ali, mas a terra continua vazia, sem forma, não há transformação. Aí nós lemos o verso 3, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O Senhor está dizendo, mover é muito bom, mas não transforma. O que transforma é a minha. Quando ele disse, quando ele verbaliza, não há manifestação de fé, só há manifestação de palavra, e ainda assim ela é suficiente. Aconteceu a existência de mundo, sim ou não? E Deus contou com a fé de alguém para realizar o que operou? Não, porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva. Você já me ouviu isso? Se tiver aluno da minha mentoria, do meu curso aqui, já sabe. Como é que eu faço, Camila, para orar quando eu não tenho vontade? Ora sem vontade. Tem um monte de aluno aí hoje. Ora sem vontade. Porque o que faz as coisas de Deus acontecerem na minha vida não são meus sentimentos. Pelo contrário, os sentimentos me confundem, Amanda. Os sentimentos fazem eu pensar de mim coisas que eu não sou. O sentimento me sentencia quando Deus me perdoa. O sentimento faz eu ter a impressão de que Deus não me perdoa só porque eu não me sinto perdoada. Sentimento me encarcera. Sentimento levou Jó para um nível de depressão que só a mão de Deus podia tirar, porque ele só falava do que sentia, só falava do que sentia, mas a vida dele começou a mudar, quando um dia ele abriu a boca e ao invés de falar o que sente, falou do que sabia, porque fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu sei, fé é sobre a palavra, fé não é sentimento, é por isso que você não depende de motivação de culto, você não depende de saber quem canta ou quem prega para ir para a igreja, você
Você não depende de pregador X e nem de cantor Y. Davi não dizia: alegrei-me quando cheguei no culto, alegrei-me quando ouvi a mensagem, alegrei-me quando cantaram o hino que eu gostava. Isso é sentimentalismo, isso é vida emocional, isso é fé passageira, sentimento fugaz. Quer ser um crente violento, quer ser um crente perigoso, quer ser um crente dotado de autoridade de Deus, quer pisar naquela rua hoje e ver demônio se escondendo em tudo que é lado por causa da unção e da palavra de Deus na sua vida? Então entenda que fé não é sobre o que a gente sente, fé é sobre o que a gente sabe. Então Davi não dizia: alegrei-me quando cheguei. Ó, Davi indo para o culto: alegrei-me quando me disseram. O que é que ele está dizendo? Eu não preciso chegar para me alegrar. Só de saber que eu estou indo para lá, eu já tenho meus próprios motivos.